A equipe econômica do governo Lula corretamente está indo para cima desse pseudo palhaço, que nem graça ele tem, que é esse Campos Neto do Banco Central. Então Simone Tebet foi entrevistada hoje pelo Globo, na Globo, hein, minha gente? E botou para lascar em Campos Neto como deveria ser mesmo, chamando ele assim por devido lugar, tá certo? Então ele está no Banco Central. Enquanto ele estiver no Banco Central, ele não pode participar ativamente de política partidária, nem está em campanha. E Simone Tebet quer saber, ele está em campanha para quê? Ele está se esforçando desse jeito, destruindo o Brasil, para se candidatar talvez a ministro que possa ou não ser nomeado, porque para você ser ministro vai depender de todas aquelas pressões políticas. Você veja aí, o próprio Lula mudou o quê? Mudou 10, 11 ministros, botando quem ele não queria. Tá certo? Só lembrando, esse mesmo Campos Neto deu várias rasteiras em Paulo Guedes, porque ele é presidente do Banco Central, mas porque queria ser ministro da Economia. Então, sempre que Guedes balançava, corria risco, ele ia para lá empurrar Guedes ladeira abaixo, tá certo? Então, enquanto ele tiver a chave do cofre do Brasil, ele está sendo aético. Não vou nem dizer que ele está sendo antiético, porque para a pessoa ser antiética, ele tem algum conhecimento do conceito, de uma prática do que é ética, para poder ser antiético. Ele não tem nem noção, então ele é aético, certo? Então ele não tem como tratar essas pretensões políticas dele agora, porque no momento ele não pode nem se filiar, nem ser candidato mais, já passou os prazos. Então ele fica detonando o Brasil para um provável futuro político. Quando ele sair do Banco Central, ele era uma catita de esgoto. Ele evoluiu, mas o bolsonarista só evolui a parte ruim. Então ele está saindo uma ratazana de esgoto, certo? Quando ele sai do Banco Central, ele não tem credibilidade nenhuma para nada, nem entre eles, tá certo? E infelizmente, ele está deixando a credibilidade do Brasil abalada, tanto aqui para dentro como lá para fora. Então já está repercutindo na bolsa aqui dentro e no dólar lá fora. Já foi para 5,34 o dólar por causa desses passeios excêntricos que ele dá, e ilegais também, tá certo? Bom, esses bolsonaristas estão deixando muito claro, com essa postura agora, principalmente nessa questão quanto à vida, que eles não conseguem viver no mesmo mundo com a gente, com outras pessoas. Só conseguem viver mesmo entre eles. Eles convivendo com pessoas normais, praticamente impossível essa convivência, porque eles são fundamentalistas e têm muito ódio, certo? Agora, bota eles tudinho para viver só eles mesmos, num canto só, eles não duram, até porque eles são uma camarilha de escorpiões. Primeira coisa que eles iam fazer era matar todos os sapos do mundo. Se fosse hoje, eles não tinham resistido nem a enchente do Rio Grande do Sul, tá certo? Vamos ver, mesmo que eles peguem um multiverso só para eles, tá certo? Primeiro, esse multiverso tem que ser lunático, né? Tem que ser perto da Lua, porque não pode ter atmosfera, porque eles vão destruir planta, rio, vão destruir tudo, mas eles mesmos vão se destruir, tá certo? Eles conseguiriam viver entre eles muito pouco tempo, porque cada um escorpião deles ia pinçar o pescoço do outro, só porque é a natureza deles ter ódio e distribuir ódio, tá certo? Então, do mesmo jeito que eu digo que criança não é mãe, bolsonarista não é gente. Olhem para Arthur Lira. Esse caboclo tem cacuete de gente, nem cacuete de gente ele tem. Então fica correto você dizer que bolsonarista não é gente. E se espelhe em Lira que você vê que a gente está certo. Tá certo? Então, os bolsonaristas, eles querem punir as mulheres só por serem mulheres. Inclusive as próprias mulheres. É só ver essa deputada Júlia Zanata. Ela tem uma tiarazinha de flor de cravo, que aqui no Nordeste a gente bota em defunto. Ela usa em vida, né? Tá certo? É só ver a relação dessa mulher lá no início com Adélio, como ela foi totalmente falha, que ela era dona do clube de tiro, que Carluxo e Adélio e Eduardo Bolsonaro frequentavam. E ela vai sem ninguém perguntar, vê o desmentido do não mentido. Não, eles nunca se encontraram. Como é que ela não sabe de uma coisa que ela não viu e que não aconteceu? É super interessante, né? Então ela já vai e confessa
mesmo isso, tá certo? Então, essas mulheres riconas lá que votaram para lascar as próprias mulheres, elas têm um risco muito baixo de sofrer, inclusive, pouco abuso financeiro, já que elas são muito ricas elas mesmas. Agora, ela é uma mulher rica e estudada, tá certo? Imagina uma criança pobre sem educação, tá certo? Então, pronto, mamãe falei que até as crianças pobres da Ucrânia entram nessa história aí, tá certo? Então, eu quero saber se essas bolsonaristas que votaram nisso, se esses bolsonaristas que votaram a lei, eles sabem o que são, ou o que é, tanto faz, 22 semanas de gestação. Eles nunca tiveram aula de educação sexual, se tiveram, não foram para aula, certo? Agora eles são adultos, nível superior, ricos, brancos, estão no Congresso, não sabem o que são 22 semanas. Como é que uma criança de 8 a 14 anos, sendo vítima de abuso financeiro, inclusive pelo aliciamento, até com bombom, com confeito, acontece essas coisas? Perguntou a menina de 8 anos ou de 14 anos, estudando onde ela estiver estudando, o que é uma gravidez de 22 semanas. Quando é que ela vai saber esse conceito? Se por acaso ela tiver uma gravidez e chegar a 22 semanas, tá certo? Até porque pode ser que não seja descoberto antes disso, tá certo? Então é uma loucura você punir uma criança só por ela ser uma criança do sexo feminino. Vamos lá. E as crianças do sexo masculino, da mesma idade, não tem punição, não tem nem lei. Quer dizer, é uma lei específica ou é uma lei preconceituosa? Se for para defender a especificidade das mulheres, é uma lei com especificidade. Agora essa não, essa é excludente e para lascar, além de muito preconceituosa, imoral, antiética, tudo de ruim, tá certo? Então os bolsonaristas são os tigrão pós-criança de 8 a 14 anos que não sabem o que é uma gravidez de 22 semanas, tá certo? E são uns tchutchuquinha por miliciano e paz-facção, tá certo? Então, e a mulher, ela sofre muito. Eu não sei por que fazem isso. Qualquer crise que tiver, filosófica, política, social, financeira, religiosa, vai quebrar sempre mais nas costas das mulheres. É só ver, começou essas crises uma atrás das outras, já foram-se embora para cima da Maria da Penha. Inclusive, mulheres bolsonaristas também, tá certo? A mulher, né, não Simone de Beauvoir, a mulher tem que ficar atenta a vida toda. Eu acho o seguinte, tem que ficar inclusive atenta no pós-mortem, certo? Até na tutela e na curatela. Porque o homem não tem essa preocupação, a gente morre enterrado. A mulher, até morrer, vai preocupando em como deixa os descendentes e as descendentes, tá certo? Então, há pouco tempo foram para cima da própria Maria da Penha, tá certo? Bom, e parabéns agora para encerrar ao Congresso colombiano. Eles lá têm um congresso, eles votam coisa que vale a pena. Então o Congresso colombiano votou hoje uma resolução contra um tigrão chamado Benjamin Netanyahu. E a Colômbia não tem nem exército para competir com o Brasil, quanto mais com Israel. Então eles votaram uma moção que vão repatriar, rebatizar, atrair crianças e mulheres, famílias palestinas durante essa crise, e depois eles decidem se continuam na própria Colômbia ou se retornam ou se vão até outro lugar. Em vez de vocês perderem tempo no Congresso votando esses absurdos, poderiam votar uma lei similar a essa da Colômbia para o bem da humanidade. Mas vocês são incapazes de fazer isso ou qualquer coisa parecida. Deus para vocês é para comércio e a Bíblia é só uma offshore.